Êxodo, capítulo 15, livro de Moisés. Êxodo, capítulo 15. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 19. Êxodo, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 19. É o segundo livro da Bíblia. O Cântico de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a tua destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles se estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, eterno Pai, que o Teu Espírito Santo aplique a palavra aos nossos corações, que o recado da boca do Senhor atravesse pela minha vida, pelo meu coração, pela minha mente, pelos meus lábios, e possa trazer o recado do Senhor aos nossos corações.
Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez em um momento da sua vida, você já se viu como naqueles filmes de ação, em que uma pessoa está ali encurralada, uma pessoa está ali sem saída, e ela então se vê no que nós dizemos um ditado popular: estou num beco sem saída. Eu estou em um beco sem saída. Eu estou encurralado. Não tem para onde ir, não tem para onde fugir. E era isso que o povo de Israel estava vivendo naqueles dias. Exatamente naquele dia, eles estavam encurralados. E o que fez Faraó pensar que os egípcios teriam êxito, que os egípcios alcançariam a vitória. Aqui no capítulo 14, os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, no versículo 2, diz que eles estavam acampados defronte de Piairote, entre Migdol, diante de Baal-Zefon, e diante deles o mar. Essa região, tanto Piairote como Baal-Zefon, são duas regiões montanhosas. Então haviam sobre os israelitas montanhas do lado esquerdo, montanhas do lado direito, eles acampados naquele local, e de frente o Mar Vermelho. Isso indicou para Faraó que ele não tinha como escapar. Não tinha como eles escaparem das suas mãos, do seu poder. Nesse contexto aqui, tudo começou com uma família. E como nós estamos no mês da família, aqui começa-se com a família de Jacó, que se tornou Israel e os seus filhos e a sua descendência. Em um dado momento em que eles estavam no Egito, ali inseridos no Egito, eles cresceram tão numerosamente que Faraó decidiu então escravizá-los. Vamos escravizá-los, porque eles estão crescendo, aumentando. E então escravizaram então o povo de Israel durante 400 anos de escravidão e clamor. E Deus os ouve, levanta o homem chamado Moisés para liderar o povo, para conduzir o povo até a terra prometida, a saída do Egito em grande glória. E então saíram do Egito e estavam neste local, e enquanto os egípcios choravam e lamentavam a morte dos seus primogênitos, Faraó, por ordem de Deus, porque foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, e a obra é de Deus, a história é de Deus, Deus está no controle, Deus está no comando da história da humanidade. Ele não perdeu as rédeas deste mundo, Ele não perdeu a direção deste mundo, até hoje. E então, Faraó se arrepende de ter libertado os israelitas, e chama os seus cavaleiros, que preparem os seus cavalos, as suas carroças, as suas carruagens, e vamos até ao encalço de Moisés, ao encalço dos filhos de Israel. E assim partiram. Saíram do Egito, conforme a palavra de Deus, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Segundo os historiadores, aproximadamente 1 milhão a 1 milhão e 200 pessoas saíram do Egito, e alguns mistos de animais saíram do Egito para a terra que o Senhor os iria colocar. E ali eles marchavam a marcha da liberdade, a marcha da alegria. Mas
foi interrompida bruscamente, porque Faraó e os seus cavaleiros estavam vindo logo atrás. Quão grande desespero, quão grande aflição do povo de Israel. À frente, o Mar Vermelho, ao lado, grandes montanhas. Não havia para onde ir, apenas uma coisa: confiar no Senhor. Em momentos das nossas vidas em que nos sentimos encurralados, a única saída é confiar no Senhor. E o povo ali desesperado, temendo o pior, porque os egípcios vinham com seus cavaleiros armados, prontos para derramar sangue, quem sabe levar alguns de volta para o Egito. E ali no versículo 15 ao 18 do capítulo 14, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E acontece então, irmãos, neste momento, um dos maiores milagres, um dos maiores sinais de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus sobre o seu povo. E eu gostaria de falar nesta noite com os irmãos sobre o seguinte tema: famílias de Deus, cantem. Famílias de Deus num sentido mais individualizado. Poderia ser também família da fé, num sentido mais coletivo. Mas Deus colocou em meu coração famílias de Deus, para você e sua família cantar ao Senhor. Em primeiro lugar, famílias de Deus, cantem ao Senhor, cantem a Deus, porque Ele é o teu Senhor. Do versículo 1 ao versículo 3, diz que Ele é o meu Senhor, Ele é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus dos nossos pais, e por isso eu cantarei ao Senhor. Foi Deus quem tirou o povo do Egito, através de um ato soberano, através de um ato redentor, através de um ato libertador, e Ele liberta o seu povo e o conduz para a terra prometida. Deus faz algo sobrenatural. Ele diz: marchem. Famílias de Deus, marchem. Continuem marchando, continuem perseverando, continuem caminhando na presença de Deus. Mesmo que não haja saída aparente, mesmo que você esteja encurralado como família de Deus, mesmo que você não veja portas abertas em lugar algum, famílias de Deus, cantem ao Senhor, porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus do nosso povo, e Ele não permitiu que os israelitas chegassem próximos a Israel. Olha o que diz no versículo 25 do capítulo 14: emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Queridos,
Deus, por sua poderosa mão, permitiu que o povo egípcio também entrasse naquela terra seca. Deus permitiu que o povo de Israel estivesse lá na frente e os egípcios aqui atrás, de tal forma que uma nuvem os separava. Uma nuvem separava os dois povos. Mas a nuvem para o povo de Israel clareava o caminho. Toda noite eles caminharam. E já para os egípcios foi uma nuvem de escuridade, foi uma nuvem de escuridão, ao ponto que o inimigo não conseguia ver um palmo à sua frente. Esse é o poder manifesto de Deus sobre os nossos inimigos. Se Ele quiser cercar os nossos inimigos, Ele cerca. Se Ele quiser vendar os nossos inimigos, Ele venda. Se Ele quiser fechar os seus olhos, Ele fecha. Mas Ele abre o caminho para o seu povo. E nesta noite eu quero convidar vocês, famílias de Deus, a cantar, porque você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que deixa o teu inimigo debaixo de uma sombra de escuridão. E você está lá na frente, caminhando, cantando, louvando, glorificando, exaltando o nome de Deus. E ainda Ele dificultou as rodas dos carros de Faraó, fê-los andar dificultosamente, ao ponto que, atravessando o mar, a pé enxuto, um não encontrava com o outro. Está aqui, na palavra de Deus. E a graça de Deus se faz presente hoje nas nossas vidas. Essa mesma presença de Deus se faz presente em nossas famílias. Não é tempo de parar, prossiga, já temos a vitória em Cristo Jesus, o sangue derramado na obra da cruz do Calvário, foi a libertação para mim e para você, e nós somos libertos em Cristo Jesus. Moisés e o povo cantaram em honra a Deus pelo livramento, pois Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso cantamos a Ele, e o adoramos e o glorificamos, e não há dúvidas, irmãos, que Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, famílias de Deus, cantem, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Versículo 4 ao versículo 10. Servimos ao Deus que abre caminhos onde não havia caminhos. Ele age dessa maneira e permite muitas vezes que nós cheguemos até caminhos onde nós entendemos que não há mais o que eu possa fazer. Chegamos diante de encruzilhadas, encurralados, em que eu reconheço que eu sou totalmente dependente dEle. E nesse momento, o povo de Israel, eles estavam com esse pensamento, com esse sentimento: não há mais o que eu possa fazer. Até onde a minha mão vai, a mão de Deus vai muito mais além. E há coisas que eu não posso mexer, há coisas que eu não devo mexer, há coisas que eu devo deixar nas mãos de Deus. Orar, buscar, clamar. Jamais aquele jeitinho brasileiro. Agora eu dou um jeitinho aqui, agora eu dou um jeitinho aqui, e eu resolvo. Mas as maiores situações das nossas vidas, as situações mais importantes das nossas vidas, são deixadas nas mãos de Deus. Quando nós entendemos que eu não posso,
eu não consigo, e eu deixo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Queridos, saiba que não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando em sua vida, Deus é a porta onde não existe porta. Ele é o porto seguro para ancorar o seu barquinho. Ele é a solução onde não há solução aparente. Naquela situação, Israel só teve uma possibilidade: confiar em Deus. E há muitas situações da minha vida e da tua vida que a única possibilidade é confiar no poder de Deus. É confiar que Ele é um Deus todo-poderoso, e que Ele age, e que Ele tem poder, e que Ele quer ouvir a tua voz de clamor, a tua voz de oração. Clame, porque Ele é um Deus todo-poderoso, Ele age no sobrenatural. Ninguém pode impedir a execução do plano de Deus. Olha o que diz no versículo 4 e 5 do capítulo 15. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Queridos, a fúria do mar. Quais paredes, imaginamos aqui, duas paredes, uma à sua direita e uma à sua esquerda. Passaram os filhos de Israel, e Deus deu a ordem a Moisés: Moisés, toca o teu cajado, toca na água, vira-te para o mar. E o mar se fechou. E o mar, aquelas duas paredes imensas de água, os tragaram. E eles afundaram como pedra. As ondas, os vagalhões, que são as ondas gigantescas, os afundaram, os afogaram e morreram todos. Queridos, talvez você viva uma situação de opressão do inimigo. Você é perseguido ou pressionado por alguém mais forte. Comece a cantar a Deus. Comece a louvar ao Deus Todo-Poderoso. E lembre-se, glorifique a Deus no deserto. Glorifique a Deus enquanto você está no deserto, porque enquanto você glorifica a Deus no deserto, quando Ele está agindo. Glorifique a Deus, adore a Deus, louve a Deus, famílias de Deus, cantem a Deus no deserto, porque enquanto vocês louvam e glorificam, é onde Deus está trabalhando. Deus trabalha na escuridão, Deus trabalha no secreto, e é no deserto que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Em terceiro lugar, famílias de Deus, cantem, porque Deus é incomparável em glória e santidade. Versículos 11 ao 16. Destaca-se aqui, nesses versos, quem é como o nosso Deus. Quem é como o nosso Deus? Inigualável, único, incomparável em glória e santidade. Quem dos deuses tem glória como o nosso Deus? Qual Deus é santo como o nosso Deus? E esse mesmo Deus, Ele adquiriu um povo pequeno, e esse povo Ele salvou, Ele guiou, Ele transportou para a terra de Canaã. Essa ação de Deus, em benefício do seu povo, produz
espanto e pavor naqueles povos que estavam da além para as terras de Canaã. E aqui diz na palavra de Deus, versículo 14 ao 16, os povos estremecem. Versículo 14, agonias, eles estão agoniados. Que Deus é esse que eles servem, que abriu o mar vermelho, afogaram-se os egípcios, e eles estão vindo, eles estão chegando, eles são menores do que nós, mas nós estamos com medo. Olha o Deus que você serve. Os habitantes da Filístia, os filisteus, os edonitas, os moabitas, os cananitas, todos estavam tremendo de medo, com espanto e pavor do nosso Deus. E esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu conclamo todas as famílias de Deus a cantar. Cantem, porque Ele é um Deus de glória e santidade. Queridos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 31 ao 39. Nós bem conhecemos esse texto. O que poderá nos separar do amor de Deus? O que pode te separar do amor de Deus? Será espada? Será perigo? Será nudez? Será a morte? Serão as grandes águas? Águas profundas? Faraó e seus cavaleiros? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Salmo 24, versículos 7 ao 10 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando Eliseu estava com o seu servo Geazi, e vindo então um grande exército ao redor de onde estava Eliseu, ali habitando, e então sai primeiro Geazi, e ele vê: Senhor, estamos perdidos, encurralados, sem saída, sem solução. E então ele volta e diz ao profeta Eliseu: Eliseu, estamos perdidos. Lá fora tem um grande exército inimigo. E saindo então o profeta Eliseu, eu imagino com aquela tranquilidade do profeta, e ele diz: Senhor, abre os olhos desse moço. E foram abertos os olhos espirituais de Geazi. E Geazi viu um grande exército de Deus ao redor de Eliseu. E era um grande exército, queridos, de cavalos de fogo. Tão numeroso, eu imagino, quanto aquele exército inimigo. E assim é o nosso Deus, assim é o teu Deus. Quando Ele abre os nossos olhos espirituais, nós vemos cavalos de fogo ao nosso redor. Nós vemos guerreiros de fogo, os anjos do Senhor, batalhando as tuas batalhas. Porque é o Senhor que peleja por vós, não você, mas é o Senhor com seus anjos. Quarto e último lugar, famílias de Deus, cantem, porque Deus nos leva a Canaã celestial. Versículo 17 ao 19. Deus guia o seu povo até
o seu santo lugar. Olha o que diz no versículo 17: Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Quem fará aquele povo entrar na terra prometida? Deus. Quem lançará os fundamentos lá na terra prometida? Deus. Quem conduziu o seu povo até a terra prometida? Deus. Quem livrou, quem libertou, quem redimiu o seu povo até a terra prometida? Deus. E quem continua sustentando este povo aqui reunido até hoje? O Senhor. O Senhor continua sustentando o seu povo aqui hoje. O Senhor continua te fortalecendo. O Senhor continua te livrando, te amparando, te sustentando. É o próprio Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. O profeta Sofonias, lá no capítulo 3, versículo 14 ao 17, ele fala sobre a salvação da filha de Jerusalém. E ele diz: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu não verás mal nenhum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. Se dirá naquele dia: Não temas, ó Sião. Não temas, ó povo de Deus, famílias de Deus. O Senhor reina. O Senhor reinará para todo sempre, é o que diz no versículo 18. E para finalizar, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Glória ao nosso Deus. Queridos, assim como Moisés e os filhos de Israel cantaram, que o cântico meu e teu seja para a honra e glória do Senhor. Sejam nos momentos de deserto, sejam nos momentos de dificuldade e nos momentos de vitórias. Qual tem sido o teu cântico? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez.